Se você está se candidatando para o Santander AAA para atuar como especialista de investimentos, existe uma informação importante que justifica o porquê dos candidatos, apesar de terem boas certificações e muitos deles demonstrarem muito conhecimento prático, não conseguirem a aprovação. E neste vídeo eu vou te explicar o que são essas informações e como você pode se posicionar, como você precisa estudar e se preparar para conseguir a sua tão desejada contratação. Eu me chamo Heraldo Fonseca, sou especialista de investimentos, já atuei no Banco Itaú por 6 meses como agente Uniclass, depois fui atuar no Bradesco como especialista 1. Em 1 ano e 3 meses fui promovido para Advisor no Alta Renda e depois eu migrei para o Itaú Ion. A maior parte das reprovações que acontecem nas entrevistas, nos processos seletivos das instituições financeiras e, no caso aqui no Santander, não são necessariamente por falta de conhecimento técnico, mas também por falta de aderência ao modelo de negócio e ao perfil comportamental que a instituição procura, neste caso, que o Santander procura. A estrutura Santander AAA foi criada justamente para atrair profissionais com um perfil empreendedor, que buscam ter mais autonomia, que tem mais a habilidade comercial, mais intensidade comercial e principalmente uma mentalidade de crescimento mais agressiva. E durante este vídeo eu vou te mostrar exatamente como funciona essa entrevista no Santander AAA, quais perguntas costumeiramente os gestores, team leaders costumam fazer, o que eles querem avaliar em cada etapa e por que muitos candidatos acabam ficando de 90 a 120 dias sem poder participar novamente de um novo processo seletivo após uma reprovação. O modelo do Santander AAA foi criado justamente com a ideia de atribuir mais autonomia para os seus especialistas em investimentos, uma remuneração meritocrática, já que a maior parte da remuneração é proveniente justamente da receita variável que o profissional faz. Nos primeiros 8 meses, o profissional vai receber ali o hearing, que é mais ou menos 5.500, uma outra parcela, totalizando ali uma remuneração fixa de 7.000 até quase 8.000. Se isso para o especialista 1, para o 2, para o high, é um pouco mais que isso, vai chegando ali a casa dos 10.000 tranquilamente. Já para o ultra high, a remuneração vai ali para mais de 13.000 tranquilamente. Então, o Santander é uma instituição que busca o perfil do colaborador para atuar no AAA, um perfil que tenha mais agressividade comercial, mais intensidade comercial. Não que as outras também não sejam assim, mas o Santander tem uma estrutura parecida com um assessor autônomo de investimentos, com a exceção de que eles dão essa remuneração fixa por 8 meses para apoiar ainda mais, para ser um modelo mais atrativo para os profissionais do que necessariamente as assessorias independentes. Então, o profissional que quer ter protagonismo, que está disposto a entregar mais que 100%, o profissional aí que tem características aderentes a esse fit cultural do Santander, com certeza ele vai demonstrar ali alinhamento e provavelmente vai conseguir a oportunidade. É claro que não depende só disso, a gente vai abordar agora os demais pontos que acabam influenciando também para a decisão do gestor seguir com um candidato ou não. Normalmente a entrevista começa com uma pergunta extremamente simples, mas que elimina muita gente, que é aquela tão famosa "me fale sobre você". Nesse momento, o entrevistador não está ali como um terapeuta, como um psicólogo. Ele não quer ouvir toda a sua vida, toda a sua história de vida, não quer saber onde necessariamente você nasceu, nem necessariamente como você começou a sua trajetória profissional há algum tempo atrás. Tem muitos candidatos que infelizmente não se dão conta disso.
começa a falar e se deixar vai 5, 10 minutos sem parar. É um absurdo, não dá. A orientação que eu deixo aqui para você é que você seja objetivo. O que o líder quer é a objetividade da sua parte. Ele quer entender se você tem a capacidade de síntese, se você tem uma boa comunicação, se você sabe se posicionar profissionalmente. O ideal é que você gaste não mais do que 2 minutos explicando sua experiência no mercado financeiro, os segmentos que você já atuou, os resultados que você já conquistou, sua experiência com investimentos, como você captava recursos, como você atuava no seu dia a dia na experiência anterior, como você desenvolvia relacionamento com os clientes, com os seus pares e por qual motivo você acredita que faz sentido você fazer parte daquela estrutura do AAA. Mas, Heraldo, e eu que nunca trabalhei no mercado? Fica tranquilo, porque você demonstrando que você tem essa competência prática, você também vai demonstrar alinhamento e provavelmente você vai aprovar. E eu não falo isso por achismos não, tá? Eu conheço as instituições. Aqui na Academia de Advisor Educação temos vários alunos que aprovam sem nem mesmo nunca ter trabalhado em banco antes e aprovam diretamente para o AAA. Então, eu sei o que eu estou te falando. A verdade é que quanto mais objetiva for a sua resposta para o líder, melhor será a impressão que você vai deixar sobre você. Depois dessa apresentação inicial, normalmente começam ali as perguntas mais relacionadas ao cenário econômico. Muitos candidatos acreditam que tem que falar de forma mais rebuscada, palavras mais técnicas, aquele famoso economês. Mas o que um entrevistador de fato está analisando ali nas suas respostas é a sua capacidade de traduzir a influência do cenário macroeconômico na carteira de um cliente. Como você vem se atualizando? Será que você se atualiza? Você entende o que você escuta? Porque a verdade é que a maioria, apesar de estar sempre ouvindo morning calls, se for pedido para explicar ali para um cliente o que ouviu, não consegue. Mas não ouviu? Então a maioria só escuta para dizer que se atualiza. Mas na hora da entrevista que é cobrado profundidade, a maioria não consegue fazer uma síntese de forma a levar aquela informação, aquela notícia para a prática. E não tem problema se você é essa pessoa, se você não sabe. Mas o que não pode acontecer é você estar sem esse entendimento prático e continuar tentando dessa forma, achando que só por você ter um bom currículo, um bom LinkedIn, chegar à entrevista, isso é suficiente. Porque eu tenho uma certificação. É por isso que a maioria tenta conseguir uma entrevista e não consegue. É por isso que a maioria chega na entrevista e reprova. E o líder não é o vilão da história, não. O principal vilão e o único é a pessoa, o candidato que foi para a entrevista sem estar realmente preparado com conhecimento prático, não teórico, que as certificações ensinam. E aí, sobre cenário econômico, o que é que você precisa explicar para o gestor? O que é que ele quer entender de você? Ele precisa que você explique de forma simples, por exemplo, como a Selic impacta na renda fixa, como os juros americanos influenciam o fluxo de capital global, como a inflação afeta na tomada de decisão dos investidores e como o cenário macroeconômico influencia na construção de portfólios. Será que você vai saber tomar aquelas informações, aquelas notícias de uma forma estratégica e traduzir isso em uma gestão eficiente na carteira do cliente, independente de qual seja o seu perfil? Por isso, em vez de você tentar impressionar o gestor com termos complexos, mostre a sua capacidade de conectar o cenário a estratégias de investimentos, a gestão prática, independentemente se o perfil do cliente é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Imagine, por exemplo, um cenário de juros elevados no Brasil. Naturalmente, títulos pós-fixados, de crédito privado, de alta qualidade, é claro, debêntures incentivadas e alguns fundos de renda fixa passam a ganhar mais relevância neste cenário ali para atribuir retorno para o cliente sem necessariamente abrir mão de segurança. Até porque quando a gente fala aqui de produtos de crédito privado, além de a gente considerar para alguns o FGC, ainda tem a análise de rating que as instituições fazem, que você também como investidor
pode fazer ali de forma mais objetiva e explicar esse atributo, esse artifício de segurança para o cliente. Por outro lado, se começamos em um ciclo de cortes de juros consistentes, ativos mais longos, fundos multimercados, produtos ali de renda variável, tendem a ganhar mais espaço na carteira do cliente. O que o entrevistador quer de você quando ele pergunta, me fale sobre o cenário macroeconômico, é se você consegue fazer essa conexão com o cenário e alocação, entre os dois artifícios aí. E o que eu quero deixar claro para você aqui, uma sacada importantíssima, é o seguinte: quando você for começar a falar sobre cenário macroeconômico, começa pelos Estados Unidos, não pelo Brasil, não pela China. Depois dos Estados Unidos, que é o país que influencia em todo o globo, aí você vai para a China, vai para a Europa, vem para o Brasil. Começa pelo Brasil somente se ele disser, me fala sobre o cenário macroeconômico doméstico ou do Brasil. Aí sim, a não ser, começa pelos Estados Unidos. Isso já vai te dar muita clareza. E, Heraldo, eu começo falando sobre o quê? Começa falando sobre o elemento que influencia todos os outros. Por exemplo, começa falando sobre guerras armadas, guerras de fogo. Começa falando sobre guerras comerciais, um país taxando o outro. Começa falando sobre como isso impacta, influencia na inflação e, por vez, como isso impacta na taxa de juros. Fala sobre o câmbio, fala sobre as expectativas do mercado, sobre decisões importantes dos bancos centrais, sobre eleições. E, em seguida, após perguntar ali sobre o cenário econômico, costuma vir uma das perguntas que está praticamente em todas as entrevistas. E eu diria que uma das mais importantes que o candidato precisa saber responder com muita propriedade, que é: monte uma carteira de investimentos, um portfólio para mim. Em algumas entrevistas, os líderes acabam antecipando, ali uns 2 dias antes, enviando o case para o aluno desenvolver uma apresentação que vai durar ali, em média 1 hora, onde ele vai ter que defender a tese daquele portfólio, fazer o planejamento para um cliente. Eu falo isso porque a gente aqui na academia já tivemos alunos que contaram com o nosso apoio para isso. E não que o aluno não soubesse fazer, mas que a gente foi orientando ali como deixar aquela apresentação ainda mais estratégica, de forma que ele se destacasse de outros candidatos. E deu super certo. Já em outras situações, em outras entrevistas, o gestor pode acabar pedindo para você desenvolver o portfólio ali no momento, na hora. E como é que é realizado ali essa pergunta? Como é que são os cases? Suponha que o entrevistador apresente aí um cliente, Dr. Ricardo, vou falar aqui até de um case que já caiu, um médico que tem aí 60 anos, tem uma renda de 30 mil por mês, tem 1 milhão disponível para investir. O perfil dele é moderado e a visão dele para investir é para longo prazo. Uma resposta madura da sua parte, como candidato ali, o profissional, poderia envolver aí aproximadamente uma alocação de 40% em renda fixa pós-fixada e crédito privado de qualidade para proteção e liquidez. É isso? Você já começa ali de cara a falar de produtos? De forma alguma. Tudo bem, considere essa classe que eu falei aqui agora, porque dessa forma é que depende do cenário, do perfil do cliente, as particularidades ali, os pormenores que estarão nesse case, e isso a gente orienta aqui cada detalhe com os alunos. Mas antes de propor qualquer alocação, é importante que você busque fazer perguntas, busque desenvolver ainda mais a sua análise sobre o perfil do cliente. E aqui a gente mostra quais perguntas fazer de forma estratégica para se destacar. Aí você pode sugerir também uns 20% ali em títulos indexados à inflação, visando preservação do poder de compra do cliente. 15%, por exemplo, em fundos multimercados para diversificação, 15% em fundos que envolvem ali também produtos de renda variável e também, por que não, considerar a classe internacional, pode estar aí junto desses 15%, e 10% em ativos internacionais, através aí, mais uma vez, de fundos, ETFs, fundos globais, e mais importante do que percentuais exatos, do que você acertar ali qual é o percentual, fazer parecido com o que está na carteira recomendada ou modelo do Santander. Mais importante do que isso é você saber justificar porquê de cada percentual diante do cenário econômico.
considerando o perfil daquele cliente, as necessidades, os objetivos, o perfil de risco daquele cliente. O que o gestor quer entender aqui com essa pergunta, com esse case de portfólio, é justamente a sua lógica de construção. É seu processo de gestão de risco e a sua capacidade de adequar a carteira do cliente aos riscos envolvidos. Já a partir daí, a entrevista costuma aprofundar ainda mais. O gestor acaba fazendo ainda mais algumas inferências ali, perguntando mais algumas especificidades de alguns produtos. Aí você já deve se preparar para perguntas sobre produtos de ofertas públicas, de operações estruturadas, como COI, sobre debêntures, sobre fundos multimercados, fundos de ações, ETFs, previdência privadas, fundos imobiliários, crédito privado, duration, ágil, deságil, marcação a mercado, risco de crédito, tributação, diversificação internacional. O que o gestor quer não é entender se você decorou conceito nenhum. Ele quer entender se você realmente tem a capacidade de, no dia a dia ali no escritório, atendendo o cliente, sustentar uma orientação de forma estratégica, de forma profissional, de forma segura. Um outro ponto importantíssimo, chave, para você demonstrar alinhamento com a oportunidade do Santander e mostrar que você está preparado, é você trazer no seu discurso também um posicionamento de que você sabe que a sua rotina vai ser pautada por atuação para blindar a carteira que você tem e prospectar novos recursos. O Santander AAA procura profissionais que tenham capacidade comercial genuína, forte intensidade comercial. E justamente para entender se você tem esse perfil, os gestores comumente acabam fazendo perguntas para entender como você reagiria de forma genuína se um cliente recebesse uma proposta agressiva de uma instituição concorrente para levar o recurso e aplicar em produto daquela instituição. Como você faria para recuperar um cliente que começou a resgatar recursos, ou como você desenvolveria novas oportunidades de negócio dentro da sua carteira, da carteira que você recebeu ali para gerir. E é justamente neste momento aqui, nessas perguntas mais chaves, que muitos profissionais acabam demonstrando uma visão excessivamente operacional. Só que o banco busca alguém que pense como dono da carteira, alguém que saiba acompanhar o cliente de forma consistente, que antecipe movimentos, que construa um relacionamento e recorrência nas aplicações do cliente ali em produtos daquela instituição. O AAA foi desenvolvido com a finalidade de ser o carro-chefe de prospectar clientes com poder financeiro, que tem ali recursos disponíveis para investir. Consequentemente, espera dos colaboradores uma postura muito mais empreendedora do que a encontrada em algumas estruturas bancárias tradicionais, como a do Itaú, a do Bradesco. E aqui a gente acaba chegando em um dos motivos principais pelos quais a maioria dos candidatos são reprovados. Muitas pessoas possuem certificações CPRO-R, CPRO-I, até mesmo CFP. Conhecem ali os produtos de investimentos e muitos já até trabalharam no banco, têm experiências bancárias, mas acabam demonstrando durante a entrevista que preferem ambientes com remuneração extremamente previsíveis, com direcionamento constante e menor autonomia comercial. Mas, dessa forma, a pessoa não vai estar se alinhando ao perfil, ao fit cultural da instituição Santander. Por quê? Porque a instituição busca por profissionais que queiram construir negócios, ampliar relacionamento, buscar oportunidades e assumir responsabilidades pelos resultados. Tanto é que muitos desses profissionais nem precisam bater ponto para entrar, para sair. Ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe que, por meritocracia, quanto mais ele entregar, mais ele vai ganhar. E se ele não entregar? É promovido ao mercado. E você pode observar que em diversos materiais corporativos da instituição, sempre vai ter ali palavras relacionadas a esse fit cultural de mais autonomia. Palavras como, por exemplo, profissionais que querem ser protagonistas, que tenham um perfil mais intraempreendedor,
que tenha focos em resultados, proatividade. Por isso, quando você estiver na entrevista, não mostre apenas que você tem um bom domínio do conhecimento técnico. Demonstre energia comercial, visão de crescimento. Mostre que você tem interesse genuíno pela área de investimentos, por fazer carreira naquela instituição, que você tem profunda capacidade de relacionamento e disposição para entregar resultados acima da média. Mais uma vez, que você sabe que você fazendo acima de 100%, você vai ganhar muito dinheiro. Ou ganhar não, quem ganha é herdeiro, você vai fazer. O entrevistador precisa enxergar em você não apenas alguém que vai estar ali para atender clientes de forma passiva, é o meu trabalho. Não, ele precisa enxergar em você alguém que desenvolve patrimônio, faz o patrimônio crescer, fortalece relacionamento com os clientes, alguém que expande a carteira prospectando novos recursos de forma consistente. No final da entrevista com o gestor, a sensação que você precisa deixar nele é muito simples, que você domina cenário macroeconômico, que entende de construção e gestão de portfólios, que conhece profundamente os produtos financeiros, os produtos de investimentos, sabe captar e reter recursos e, principalmente, possui o perfil comportamental que aquela instituição exige de um candidato. Se você conseguir transmitir esses 5 pilares ao longo da sua conversa com o gestor, sem demonstrar ali muita insegurança, sem falar ali parecendo que você decorou, que é um robô, com certeza as suas chances de conseguir ali aquela aprovação vão aumentar significativamente. E saiba o seguinte, a sua entrevista não é uma prova de certificação que você precisa falar como se tivesse decorado, não. O gestor percebe. E é justamente por isso que eles acabam fazendo várias perguntas diferentes, com contextos diferentes, para entender quem realmente está preparado, separar essa pessoa daquela que decorou, daquela que só quer falar bonito. Por isso, se você ainda não tem esse conhecimento prático, mas quer conquistar a sua contratação no Santander AAA, eu te convido a clicar no link aqui da descrição, agendar uma consultoria com um dos nossos especialistas, onde ele vai entender onde você tem mais dificuldade, o que está te reprovando ou impedindo de ser promovido. E dessa forma a gente vai te ajudar para que você seja mais um case de contratado aqui da Academia Advisor Educação, na nossa formação Banker Advisor. A nossa formação tem 1 ano de duração. A gente tem alunos que aprovam em 3 semanas, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Além das aulas ao vivo com profissionais do mercado que ficam gravadas, você tem mentorias individuais, simulações individuais antes de você ir para a entrevista, onde nessas simulações a gente faz perguntas muito parecidas com a que os gestores farão para você. E a gente também compartilha vagas todos os dias e indicamos os nossos alunos para os recrutadores que nos procuram. A gente também entra em contato procurando ali oportunidades para os alunos, mas é muitos gestores que nos procuram de várias instituições. Já teve aqui regional do Itaú, está tendo sempre do AAA do Santander, da Sicredi, de outras instituições. Então clica no link aqui agora e vem ser o próximo case de aprovado. Um grande abraço.